Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, que alegria ver tanta gente aqui reunida, tanta gente participando desse momento de estudo bíblico. Graças a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dessas pessoas tão especiais que Deus trouxe aqui. Vamos nesse momento falar com Deus. Convido todos a ficarem em silêncio. As crianças também, na medida do possível. Vamos falar com Deus. Por favor, se concentre nesse momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos por mais este dia que o Senhor fez. O Senhor nos deu a oportunidade de viver e de nos deslocarmos das nossas casas para este local, onde encontramos os nossos irmãos, onde nos encontramos contigo, onde nós podemos participar daquilo para o que nós fomos, acima de tudo, criados, do culto ao Senhor. Porque qual é a razão da nossa vida, se não te adorarmos, se não proclamarmos a tua grandeza com os nossos lábios e com o nosso coração? Pai, obrigado, Senhor, porque isso é possível que nós estejamos aqui nessa manhã, porque um dia o Senhor Jesus Cristo esteve na cruz do Calvário em nosso lugar, levando sobre si todos os nossos pecados. E num domingo, logo pela manhã, Ele ressuscitou para estar vivo para todo sempre. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que aqui está. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Que haja um toque do Espírito Santo no coração de todos nós. Conduza-nos nesses momentos, que sejam momentos de edificação, de alegria e de paz, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor, 2 canções. Enquanto nós cantamos, os irmãos podem trazer aqui à frente seus dízimos e ofertas. Vamos cantar com alegria. Oh
Bem, graças a Deus por tudo isso. Gostaria de dar um aviso muito especial para os irmãos. No próximo domingo, se Deus assim nos permitir, faremos uma assembleia aqui na nossa igreja para nós oficializarmos a chegada dos nossos irmãos novos que estão sendo recebidos por carta de transferência. O irmão Adonias, nosso irmão Diego, estão chegando, vindos das igrejas Central e da Igreja Batista de São Domingos. Eles solicitaram a carta de transferência, a igreja aprovou essa solicitação e agora nós recebemos as cartas de transferência. Então nós queremos no próximo domingo ter essa assembleia para nós oficializarmos essa movimentação dos irmãos para cá. Nós louvamos muito a Deus pela vida do nosso irmão Diego, do nosso irmão Adonias. Nós estamos muito felizes de tê-los conosco e domingo que vem nós teremos uma ocasião especial para nós orarmos pelos irmãos e vai ser um momento muito agradável. Da mesma forma, nós estamos avançando com o nosso curso de batismo e novos membros. Estamos faltando apenas 5 aulas, então pode ser que essa semana já termine. Então no mês de outubro também, se Deus quiser, nós teremos novidades em relação a batismos e a pessoas se juntando a nós como membros da igreja. Graças a Deus por isso. As crianças já podem descer para o culto infantil, para a EBD, melhor dizendo, infantil, junto com as tias, sempre tem algumas mães que descem junto. Muito bem, muito bem. Se não chora, não é criança, né, irmãos? Não é verdade? Graças a Deus, né? Pelas crianças que Deus nos dá a bênção. Então, hoje a gente chegando aqui, cheguei junto com o bloco, né? Deu para perceber, assim, sem palavras, né? A satisfação do bloco de ver as crianças ali. Percebi, sabe, você sentia assim, ficou feliz, né? De ver as crianças, a Bia, o JP e tudo mais. Então, graças a Deus mesmo por essas crianças, né? É um movimento, é um barulho que muito nos deixa felizes e contentes. Bom, vamos começar então o nosso estudo. Gostaria de convidar os irmãos a orarmos mais uma vez, para que Deus nos dê uma iluminação nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo. Pedimos pelas crianças que estarão lá embaixo estudando a tua palavra, que o Senhor traga direção para os professores, para todos os que estiverem envolvidos nesse processo, para que as crianças aprendam a teu respeito e conheçam o teu amor em Cristo Jesus. Semelhantemente, eu peço por nós aqui em cima, que nós, meu Pai, com um pouquinho mais de idade, possamos aprender aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar nessa manhã. Conduza-nos, meu Deus, nesse momento, para que ele seja muito agradável e muito edificante. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos estudando em nossa EBD o tema A Missão da Igreja. Nós já tivemos 4 aulas dentro desse tema. A primeira aula foi a missão da igreja e a missão de Deus, onde nós aprendemos que Deus, o próprio Deus, está em missão. O próprio Deus está fazendo alguma coisa no mundo e a nossa missão é participar da missão do próprio Deus. Depois nós tivemos uma aula sobre a missão de Deus e a evangelização, que foi uma aula muito prática, ministrada pelo professor Ebenezer, onde nós aprendemos uma forma de evangelizar a partir daquele texto de João, onde João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós tivemos também uma aula sobre a missão da igreja e a igreja local. E nós aprendemos como nós, um corpo definido de cristãos em um lugar geográfico específico, temos que nos envolver com a missão que Deus nos deu. Por fim, a última aula foi sobre a missão da igreja e as boas obras. Nós aprendemos que as boas obras fazem parte da missão da igreja. Nós praticarmos o bem para com as outras pessoas também é importante, também é a nossa vocação, juntamente, é claro, com a evangelização e com a adoração e com outras coisas que Deus nos chama a fazer.
Então esse é o panorama do que foi estudado até o dia de hoje. E agora nós queremos estudar, e todas as nossas aulas seguem essa forma de dizer, a missão da igreja e alguma coisa. Não no sentido de colocar essa outra coisa em paralelo, mas no sentido de mostrar a relação da missão da igreja com esse outro tema que vem em seguida. E hoje nosso tema será a missão da igreja e o Espírito Santo. E para a gente estudar esse assunto e pensar em como o Espírito Santo atua através da igreja e na igreja para que ela faça a sua missão, eu acho que a gente poderia relembrar rapidamente algumas coisas sobre o Espírito Santo. E sabe que eu gostei muito quando o nosso irmão Marcos Paulo fez aquelas perguntas no final, né, Marcos Paulo? Eu gostei bastante, eu fiquei pensando nisso ontem, quase que eu trouxe um slide com as perguntas também, mas eu vou fazer umas perguntas aqui antes, né, não depois. Primeiramente, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Ele é uma energia divina, ele é uma força cósmica, ele é uma influência no nosso coração, ou ele é um ser pessoal? O que é o Espírito Santo? Um ser pessoal, exatamente. Esse é um ponto muito importante para a gente não esquecer. O Espírito Santo é um ser pessoal, ou numa linguagem teológica, é que essa linguagem teológica às vezes soa estranha para a gente, né? Mas ele é uma pessoa. Mas quando se diz que ele é uma pessoa, não quer dizer que ele seja como nós, né? Quer dizer que ele é um ser pessoal. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala do poder do Espírito Santo, fala do Espírito Santo energizando a igreja, fala do Espírito Santo como um vento que sopra impetuosamente, mas todas essas coisas são ilustrações para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é realmente uma pessoa, e é muito fácil perceber isso na Bíblia. Tem um texto, por exemplo, muito famoso, lá em Efésios 4, onde o apóstolo Paulo fala assim para a igreja: não entristeçam o Espírito Santo. Como que alguém pode ser entristecido se não for um ser pessoal? Como que eu posso entristecer esse banco de madeira? Como que eu posso entristecer o vento? Não tem cabimento algum. Você só entristece um ser pessoal. Da mesma forma, a Bíblia fala sobre o Espírito Santo conhecendo coisas, falando coisas, ouvindo coisas. Somente um ser pessoal faz isso. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós temos que ter essa percepção no nosso coração. É um ser pessoal, é alguém, não algo. Um outro ponto importante também para dizer para vocês: o Espírito Santo, eu não vou fazer pergunta agora, o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele também é divino, ele é Deus. Existe uma parte da Bíblia que mostra isso com clareza para nós, uma das várias, né? Vocês se lembram daqueles personagens bíblicos, Ananias e Safira? Vocês se lembram do que eles fizeram? Quem se lembra? Seu Moisés, né? Irmãos, como interessante, né? Como gestos valem mais que mil palavras. Seu Moisés fez assim, ó. A história foi assim, né? Naquela época, os discípulos estavam espontaneamente, sem pressão de ninguém. Quando eles se convertiam, eles vendiam suas propriedades e bens, pegavam dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. E esse dinheiro era usado para sustentar os pobres entre eles e sustentar a obra de Deus naquele momento. E aí Ananias e Safira eram um casal que eles fizeram isso, venderam o que eles tinham, só que eles reteram uma parte para eles, como se eles tivessem vendido a casa deles por 100 mil, mas pegaram 40 para eles, por exemplo. E isso não seria um problema, só que eles tentaram ludibriar os apóstolos, como se eles tivessem dado tudo que eles tinham ali. E aí, nesse texto que está lá em Atos 5, versículos 3 e 4, lá fala assim, né? Pedro repreende essas pessoas, esse casal, e ele fala assim: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Depois ele fala assim: vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Então, nesse texto, Pedro traça um paralelo muito sugestivo para nós.
Mentir ao Espírito Santo é mentir para Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também é evidentemente chamado de Deus em outras partes da Bíblia, quando, por exemplo, atividades que são de Deus são atribuídas a Ele. Jó tem uma parte do seu livro que ele fala assim: o Espírito de Deus me fez. Ele atribui ao Espírito Santo uma atividade criadora, mas quem cria é somente Deus. Lá no Salmo 139, ele fala: para onde eu irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu ali estás. E ele vai continuando, enumerando lugares, e o Espírito de Deus estaria em todos eles. Aí, o salmista atribui ao Espírito Santo uma característica, um atributo que é de Deus: a onipresença, a capacidade de estar em todos os lugares. Então esses são apenas 3 exemplos de outros na Bíblia, onde nós aprendemos claramente que o Espírito Santo é Deus. Então, ao falar sobre o Espírito Santo, convém que nós tenhamos sempre muita reverência, muito temor no nosso coração e também muita alegria falando sobre ele. Porque falar do Espírito Santo tem o mesmo peso, a mesma importância de falar sobre Deus Pai ou sobre o Senhor Jesus. Porque Ele também é um ser pessoal e é divino. Então, recapitulando esse assunto sobre o Espírito Santo, para ninguém ter dúvidas sobre isso, a gente já pode entrar no nosso tema: a missão da igreja e o Espírito Santo. Como exatamente o Espírito Santo atua na igreja, em favor da igreja, através da igreja, para que ela desempenhe a sua missão no mundo? O que o Espírito Santo faz? Penso eu que uma das melhores formas da gente abordar esse assunto é descrever a ação do Espírito Santo em um livro da Bíblia específico. É um livro da Bíblia que fala muito sobre o Espírito Santo. Esses dias eu peguei essas Bíblias online e você consegue digitar uma palavra e ele mostra todos os versículos da Bíblia onde tem essa palavra. E você pode também colocar um livro bíblico específico. Eu coloquei esse livro específico e digitei Espírito Santo. E eu falei: gente, quanta referência ao Espírito Santo. Fiquei surpreso. Parecia até que todos os capítulos desse livro praticamente faziam referência ao Espírito Santo. Alguém tem algum palpite de qual será esse livro bíblico? Atos dos Apóstolos. Então, se você já quiser deixar aberto a sua Bíblia em Atos, aí, né, Atos 1 inicialmente, que a gente vai ler alguns textos de Atos dos Apóstolos. Está lendo esse livro, né? Com certeza, né? E assim, Atos dos Apóstolos, irmãos, o Espírito Santo está a todo momento sendo falado, a todo momento em ação. E por que será que o livro chama Atos dos Apóstolos? Porque os personagens principais desse livro, do ponto de vista de pessoas humanas, são 2 apóstolos. Primeiro Pedro, até mais ou menos a metade do livro, um pouquinho antes, e depois Paulo. Eles são os personagens principais. Mas já houve muitas pessoas na história da igreja que disseram o seguinte: olha, o nome desse livro poderia ser outro. Esse livro poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Tamanha é a ação do Espírito Santo nesse livro. Então, eu vou querer, nesse momento, ler com vocês, passo a passo, 9 textos de Atos. Cada um desses 9 textos de Atos vão mostrar para a gente uma forma específica como o Espírito Santo conduz a igreja na sua missão. E o primeiro texto, irmãos, é o texto de Atos 1:8. Tenho muitas memórias afetivas com esse texto, irmãos. Abram aí, por favor. Atos 1:8. Eu me lembro como se fosse ontem, o começo de um culto, domingo à noite. Eu participei de uma igreja onde o pastor sempre começava o culto lendo um texto bíblico. Daí que eu estou fazendo isso à noite também. E eu me lembro quando ele leu esse texto, eu lembro como se fosse ontem, porque naquela época eu estava com uma expectativa no meu coração, eu estava clamando a Deus que eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu me lembro quando o pastor leu esse texto,
e muito falou no meu coração. Atos 1, versículo 8. Alguém poderia ler, por favor? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Então, esse texto nos mostra que o Espírito Santo concede à igreja poder para que ela testemunhe de Jesus. Poder. Os irmãos já devem ter ouvido falar, é um assunto bastante falado quando se explora esse texto aqui, sobre essa palavra poder no grego bíblico, idioma original da Bíblia do Novo Testamento. Já ouviram falar sobre a palavra grega por trás dessa palavra poder? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Que é a palavra dínamos, né? Uma palavra dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Então, isso é muito falado para expressar o tamanho desse poder que o Espírito Santo concede. Tente se colocar por um momento no lugar daqueles discípulos. Eles viveram com o Senhor Jesus por 3 anos. Viram coisas maravilhosas sendo feitas por Jesus, aprenderam ensinamentos fantásticos da boca do Mestre. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi duramente perseguido pelas pessoas, duramente açoitado, duramente castigado, ressuscitou ao 3º dia, que maravilha, né? Apareceu para eles, ficou 40 dias com eles, falando sobre o reino de Deus. Só que aí, Jesus voltou para o seu lugar à direita de Deus. E agora lá estavam os discípulos. Jesus, na verdade, estaria para voltar, né, aqui nesse texto. E lá ficariam os discípulos. Os discípulos ficariam, de certa forma, sozinhos. Nós podemos pensar assim: puxa, mas os discípulos não sabiam que Deus estava sempre com eles? É verdade, só que eles ficaram acostumados com a presença física de Jesus. Puxa vida, é diferente. Então agora eles estariam sozinhos. E eles teriam uma missão que foi dada por Jesus a eles com muita clareza. Eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles sabiam que Jesus já tinha advertido eles: se perseguiram a mim, vou perseguir a vocês. Então eu fico me colocando no lugar desses discípulos e eu vejo que certamente eles, eu e qualquer um de nós, estaríamos cheios de medo, de temor, de preocupação, de insegurança, porque agora nós estamos sozinhos, com uma missão gigantesca e uma oposição enorme que se fará contra nós. E agora? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente vê os personagens bíblicos e a gente idealiza esses personagens. A gente fala assim: o apóstolo Pedro, o homem cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Estevão, aquele mártir. Mas na verdade eles foram pessoas de carne e osso como todos nós. Também tinham as suas dificuldades. Mas aí, nesse momento, o Senhor Jesus, sabendo como estava o coração deles, Ele fala assim: vocês receberão poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E a partir daquele momento, aqueles discípulos temerosos, preocupados, inseguros, e os discípulos que nos perdoem, mas aqueles discípulos extremamente comuns, limitados, sem grandes talentos, sem grandes trunfos, sem cartas na manga, aqueles discípulos receberiam algo que somente Deus poderia dar para eles: um poder sobrenatural para fazer o evangelho avançar. E aí o Senhor Jesus, ele fala dos lugares onde eles fariam esse trabalho. Jerusalém, e aqui talvez a gente não perceba, né? Mas a ideia é como se você fosse ampliando. Imagina que a gente pense assim, ó: Valinhos, São Paulo, Brasil e mundo. A gente vai sempre ampliando. Aqui Jesus fala da mesma forma: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então vocês vão ter uma atuação sempre que ela vai se ampliar. E Jesus fala: vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, são pessoas que conheceram Jesus,
viram Jesus, testemunharam de tudo que ele fez, e agora eles iriam pelo mundo todo para contar isso, e eles teriam o poder do Espírito Santo à disposição deles. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os discípulos, é fácil entender que eles seriam testemunhas de Jesus, porque eles viram Jesus, abraçaram Jesus, eles comeram com Jesus após a ressurreição. Então não é difícil entender como eles poderiam testemunhar de Jesus. Mas nós não fizemos nenhuma dessas coisas. Ainda assim nós podemos ser testemunhas de Jesus? Como que nós podemos testemunhar de Jesus? O que nós podemos contar ao mundo sobre Jesus? O que ele fez em nossa própria vida. Muito bem. Sim, irmãos. De que forma o Espírito Santo trabalhou na igreja primitiva e trabalha hoje? Entendi, perdão. De que forma o Espírito Santo trabalhou na igreja primitiva e trabalha hoje? O irmão está perguntando? O Espírito Santo, eu vou tentar não fugir muito do assunto assim, né? Mas de certa forma o Espírito Santo trabalha de formas muito parecidas naquela época e hoje. Afinal de contas, o nosso Salvador é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a igreja é a mesma. Então ele trabalha de formas muito parecidas. No entanto, existem algumas peculiaridades por causa do momento da história da redenção que caracterizou a igreja primitiva. Naquela época, por exemplo, existia o ministério dos apóstolos, e hoje não existe mais o ministério dos apóstolos. E os apóstolos tinham alguns dons do Espírito Santo que nós não temos base bíblica para afirmar que eles continuariam hoje, como por exemplo o dom de impor as mãos sobre alguém e essa pessoa receber o Espírito Santo mediante essa imposição de mãos. Então há algumas diferenças entre a atuação do Espírito Santo naquela época e hoje, mas essencialmente o Espírito Santo é o mesmo e o Senhor Jesus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo e assim por diante. Mas o que o irmão falou está certo, né, Paulo Nunes? A gente dá testemunho de Jesus nos dias de hoje, falando a respeito daquilo que ele fez conosco, falando a respeito do Evangelho que nos salvou. Então, assim como o Espírito Santo concedeu poder para a igreja naqueles dias, ele também concede poder para nós hoje. E esse ponto, irmãos, é muito interessante a gente pensar também, porque assim, às vezes a gente pensa, o que é que a gente precisa para evangelizar? O que a gente precisa? É muito tentador, é muito recorrente a gente começar a pensar assim: preciso de uma forma criativa para evangelizar, preciso fazer algo diferente, algo para chamar a atenção das pessoas, eu preciso ter uma capacidade de falar boa ali. Lembrei aqui da aula, só um comentário brincando, preciso decorar exatamente ali o que o pastor Venezio falou, assim, não pode esquecer de nada. E a gente começa a pensar nisso, mas na verdade o que a gente precisa mesmo é que o Espírito Santo esteja com a gente e conceda poder para a gente. É isso que a gente precisa. Só o Espírito Santo é capaz de abrir o coração e tocar nesse coração. Às vezes a gente fica pensando, como que eu vou falar, como que eu vou dizer, que palavras eu vou escolher. Mas às vezes as palavras mais simples, mais despretensiosas, elas podem ser um instrumento de Deus para transformar a vida de alguém. Podem ser uma sementinha pequena que cai no coração e produz muito fruto. Porque na verdade o poder é do Espírito Santo e não da igreja. Então essa é a primeira forma que eu queria destacar para vocês. A segunda, vamos abrir lá em Atos 4. Atos 4. A gente vai avançar aqui de uma forma cronológica. Atos 4, os discípulos começam a ter problemas, porque Pedro e João tinham feito um milagre pelo poder de Deus, estavam evangelizando as pessoas. E aí as autoridades começaram a questionar eles. Vocês estão fazendo isso em nome de quem? Com que autoridade? Quem permitiu que vocês curassem as pessoas? Chega até a ser engraçado,
Quem permitiu que vocês ensinassem as pessoas? E aí a gente percebe que em Atos 4:8, a gente só vai ler esse versículo, mas ele é muito sugestivo. Alguém pode ler? Versículo 8 de Atos 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos. Exato, até aí mesmo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler o sermão de Pedro para essas autoridades do povo. Mas o que é legal perceber aqui é que o versículo 8 fala: então Pedro, cheio do Espírito Santo. O que Pedro, cheio do Espírito Santo, fez? Ele teve algo chamado coragem. O Espírito Santo deu a Pedro, e o Espírito Santo concede a todos nós, na nossa missão, algo chamado coragem. Irmãos, vocês sabem, né? Estava fresco na memória de Pedro o que essas mesmas pessoas, líderes religiosos de Jerusalém, o que esses homens fizeram com o mestre. Estava claro na cabeça de Pedro quão intolerantes esses homens podiam ser, quão maldosos esses homens podiam ser, quão injustos eles eram capazes de ser. Estava muito claro na mente de Pedro. Só que Pedro, ele é convocado, se pede explicações sobre ele. Não sei como Pedro estava, né? Eu fico pensando, será que Pedro, a perna do Pedro se deu uma balançada? Será que a voz de Pedro deu uma gaguejada? Irmãos, pode ser que sim, sabia? Pode ser que sim. Porque a coragem que o Espírito Santo nos concede, não necessariamente é uma coragem que elimina o medo, mas às vezes é uma coragem que nos faz enfrentar o medo. Não quer dizer que nós não possamos ter o direito, entre aspas, né, de ter medo em algumas situações. Mas o Espírito Santo nos ajuda, nos dá coragem para enfrentar. Então Pedro, o texto deixa muito claro, essa vírgula ali, né, esse termo para explicar, Pedro cheio do Espírito Santo, ele falou com as pessoas. Então o Espírito Santo concede para a igreja coragem para que ela enfrente as perseguições. Os irmãos sabem que há muitos lugares do mundo que tem perseguições, não sabem? Será que é possível que no Brasil haja perseguição contra os cristãos? O que os irmãos pensam sobre isso? Acham que sim? Uma forma velada, Oi? de uma maneira mais velada, mas tem. De maneira velada existe. Tem. Interessante, né? Essa é uma questão que realmente a gente não percebe de uma forma física, pelo menos, né? Não se ouve muito falar de uma forma física, alguém realmente ser agredido, ser preso ou ser morto pelas perseguições, mas acredito, meu irmão Samuel, que o irmão esteja correto quando fala sobre uma questão velada. Não só velada, né? Deixou de ser velada. Passou a ser explícita, né? Não é que você não interessa se você é cristão, se você é evangélico, mas as manifestações públicas hoje demonstram que existe uma verdadeira guerra contra aquilo que a gente acredita. É uma guerra total. Interessante, né? Então talvez exista. Explícitas mesmo, crucifixos em outros lugares, aquelas coisas assim. Então é uma guerra explícita pela imprensa, pela. Entendo. Então talvez poderíamos dizer assim, existe uma perseguição que às vezes ela é velada, como o irmão Samuel falou, às vezes ela é explícita, como o Paulo falou, e ainda não é física, ainda não é, né, corporal, mas ela existe. Eu tenho essa sensação também. Um exemplo que a gente pode ver por aí é como hoje algumas pessoas elas evitam se identificar como cristãs. No passado, algumas pessoas faziam isso, o pessoal brincava do crente 007, quem nunca ouviu essa brincadeira, né? A pessoa fazia isso por ter vergonha. Mas existem alguns ambientes hoje, alguns ambientes mais, digamos assim, talvez progressistas, por exemplo, né? Não sei se essa seria a melhor palavra,
Mas tem alguns ambientes onde você realmente pode ter o receio de se identificar como cristão, porque realmente, de forma efetiva, as pessoas elas vão olhar diferente para você. Elas vão atribuir a você um estereótipo e você será julgado por isso. Eu sinto isso em um dos contextos onde eu vivo. Com relação à educação das crianças, já tem isso daí, porque eles perseguem a família, perseguem tudo aquilo que nos leva, né, a temer a Deus, eles estão tirando, estão afastando, né? Exatamente. Eu queria colocar que o maior perigo, às vezes, vem dentro de algumas instituições cristãs. Então, um tempo atrás, eu vi uma senhora que ela se tornou pastora de uma igreja, reconhecida igreja, mas ela é, por exemplo, a favor do aborto. E ela perpetua isso dentro da própria igreja, dentro das pessoas que aí, quem é a favor do aborto, olha, mas tem cristãos que são a favor do aborto. Ele acaba minando a coisa de dentro, acho que é mais perigoso. Esse irmão tem razão. E aí o que o Espírito Santo fez com Pedro e o que ele faz conosco? Ele nos concede coragem para a gente enfrentar essas perseguições. Ousadia, né? Uma outra palavra bíblica muito forte também, que tem tudo a ver com isso. Agora vamos ver um terceiro texto que também se linka com isso, Atos 6. Ele linka bastante com essa questão de perseguição. Atos 6, versículo 10, aqui fala de Estevão. Estevão falando com aquelas pessoas que o estavam perseguindo, né? Atos 6, versículo 10. Não só com aqueles que estavam perseguindo, mas nesse momento aqui falando com o povo, na verdade. Atos 6, verso 10. Alguém pode ler, por favor? E não podíamos sobrepor-se à sabedoria que é o Espírito com que ele fala. Muito bem. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo concede à igreja sabedoria para que ela comunique o Evangelho em ambientes hostis. Porque aqui Estevão estava em um ambiente hostil. Coitado de Estevão, né? Na verdade, Jesus diria que bem-aventurado Estevão, porque um pouco depois disso tudo, ele foi apedrejado. Foi o primeiro mártir da história da igreja. Quando ele estava sendo, naquele momento, prestes a ser apedrejado, ou quase morrendo, a Bíblia fala que ele levantou seus olhos aos céus e viu o próprio Jesus de pé à direita de Deus. O próprio Cristo estava de pé em favor daquele seu discípulo. Estava com ele, estava do lado dele. Então Estevão aqui, nesse ambiente de hostilidade, o texto bíblico fala que as pessoas não podiam sobrepor, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. O Espírito Santo concedeu a esse homem uma sabedoria para que ele soubesse falar naquele momento do jeito certo para atingir o coração de algumas pessoas. E ainda que ele tivesse sido apedrejado por isso, isso não significou que ele não tivesse recebido a sabedoria de Deus. Significou sim, ele falou com a sabedoria do Espírito Santo. E esse é um ponto que o Espírito de Deus é capaz de nos capacitar. Porque quando a gente pensa nos ambientes hostis nos quais nós estamos, a gente percebe que a forma de falar do Evangelho, não o conteúdo, a forma, ela tem que se adaptar dependendo do contexto que a gente está. Tem que ser diferente. A gente percebe isso na própria Bíblia, no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Compara quando os apóstolos pregam para judeus e quando os apóstolos pregam para pessoas não judias. É diferente a pregação. Você pode ler lá em Atos 16 que, por exemplo, Paulo não começa a pregação dele com um texto do Antigo Testamento que nem Pedro começou em Atos 2. Ele começa de outra forma, falando sobre a criação, falando sobre um poeta grego que eles conheciam. Então,
é um fato bíblico que a gente tem que mudar a forma de se expressar dependendo do contexto onde a gente está. E o Espírito Santo é capaz de nos conceder essa sabedoria. Porque realmente, meus irmãos, há muitos ambientes diferentes e a linguagem, a forma de falar, ela tem que ser diferente. Eu me lembro de um irmão de uma igreja da qual fui membro, que ele falava assim, que ele ia evangelizar as pessoas e se dirigia a elas dizendo: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ele contava esse testemunho, que ele falava dessa forma, e até havia pessoas na igreja que haviam se convertido a Cristo e ouvido ele falando essas coisas, estavam lá na igreja firmes durante muitos anos. Então ele brincava, ele falava: não, evangelizar é muito fácil. Eu chego para a pessoa e falo assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O que ele falou, essa forma dele evangelizar, é verdadeira, é correto, ele não falou nenhuma mentira, é verdade. E essa forma de evangelizar, ela se aplica a muitas situações. Existem vários momentos, existem algumas pessoas que você realmente pode falar dessa forma para ela, e o Espírito Santo vai ter guiado você, e Deus vai usar essa forma tão simples e tão direta de falar. Mas existem outras situações em que isso não vai funcionar. Existem outras situações que você vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Existem contextos, por exemplo, altamente engajados socialmente, que talvez você vai ter que começar a falar de Jesus a partir do tema do racismo, por exemplo. Você vai começar a falar de Jesus a partir desse tema, e você pode começar a mostrar para aquela pessoa que Jesus Cristo é contrário ao racismo, e citar os exemplos bíblicos das controvérsias dos judeus e dos gentios como uma prova clara de que o Senhor Jesus não gosta e não aprova discriminações, e a partir disso você pode chegar a muitos outros assuntos, o racismo, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas são igualmente pecadoras e assim por diante. É uma abordagem diferente. Ou então a gente pode estar em um contexto de empresários, pessoas com alto poder aquisitivo, e talvez ali a forma de você abordar a questão seja conversar sobre como as coisas boas dessa vida, embora sejam boas e nós possamos desfrutar delas, elas não conseguem preencher o vazio do coração. Não importa o quanto dinheiro que você tenha, ou quanto luxo ou prazeres você consiga comprar. É uma forma diferente de você falar. Talvez um trabalhador simples, que ganha um salário muito pequeno, que esteja desempregado, esteja lutando para ganhar o pão de cada dia, talvez a sua abordagem com ele vai ser uma abordagem que fale sobre o cuidado de Deus em alimentar os animais, alimentar a natureza e quanto mais alimentar o ser humano. Então, não é difícil a gente perceber como situações específicas podem requerer abordagens específicas. E quem concede essa sabedoria para a igreja é o Espírito Santo. Agora, existe um ponto importante sobre essa questão da sabedoria. Porque assim, o Espírito Santo concede sabedoria para nós de duas formas: na hora e com antecedência. Mas tem essas duas formas. Como que o Espírito Santo concede sabedoria para nós na hora? É quando nós estamos numa situação realmente muito específica, muito inédita, para a qual claramente nós não estamos nada preparados, e aí, na hora, o Espírito Santo concede para nós sabedoria para falar. Essa é uma forma como ele trabalha. É uma forma, digamos assim, que é emocionante, é uma forma que tenha um quê de aventura, é uma forma que você, quando passa por essa experiência, fica muito claro que o Espírito Santo ajudou você, fica muito claro isso. Mas também existe uma outra forma, como o Espírito Santo nos dá sabedoria, que é com antecedência, que é por meio de um livro, de uma aula no EBD, de uma pregação, de uma palestra, de um vídeo no YouTube, de uma conversa com um irmão, onde ele
traz para você alguma coisa, alguma reflexão. O Espírito Santo também dá sabedoria assim. Às vezes vai ser na hora, mas às vezes vai ser com antecedência. E a gente nunca pode escolher um desses dois e achar que o outro está errado. A gente nunca pode achar que o Espírito Santo vai nos capacitar só na hora. Então a gente nunca se prepara. E a gente nunca pode achar também que o Espírito Santo vai capacitar só no preparo. E a gente não se abre para algo inédito que vai acontecer naquele momento. E você só vai viver o momento. Você vai viver aquele ditado aquela expressão tão popular hoje em dia que o pessoal brinca, né? Só vai. Você só vai. Que ali o Espírito de Deus vai guiar você. Então Ele dá sabedoria dessas duas formas. Que a gente possa cultivar as duas. Se preparar para evangelizar, mas também se abrir para que no momento a coisa aconteça pela ação do Espírito Santo. Mas continuando, agora Atos 7, versículo 60. Interessante quantas coisas o Espírito Santo faz, né, irmãos? Como ele vai capacitando a igreja, concedendo dons à igreja. Atos 7, verso 60. Aqui Estevão estava morrendo. Esse homem cheio do Espírito Santo faz uma oração antes de morrer. Quem pode ler essa oração? Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que forma de morrer, né, irmãos? Estava sendo apedrejado, estava morrendo ali, uma dor insuportável, caiu de joelhos e gritou, um brado: Senhor, não nos considere culpados por esse pecado. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. A reação humana, natural, seria odiar aquelas pessoas, se amargurar completamente, praguejar, mas aquele homem, lembre-se que Estevão estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo concedeu a Estevão e concede à igreja amor, para que ela ame o próximo, mesmo quando o próximo faz mal. Estevão foi capaz de amar aquelas pessoas. Ele viveu o que Jesus tinha ordenado: ame os seus inimigos. Esse ensinamento de Jesus que mudou o mundo. Ame os seus inimigos. Nunca ninguém disse algo como isso. Ame os seus inimigos. E nunca alguém praticou algo como Jesus praticou. E Estevão também praticou. E aqui, meus irmãos, a gente entra num assunto que nós temos falado sobre ele com alguma frequência aqui na igreja, quando a gente tem a oportunidade. Que os cristãos, eles têm como uma marca registrada o amor. Você se lembra de quando Jesus disse assim: as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Lembra quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, sua alma, seu entendimento e sua força, e ame o seu próximo como a você mesmo. Então o Espírito Santo concede à igreja amor, para que ela ame as pessoas a quem ela vai ministrar. E aí, meus irmãos, o momento atual, a conjuntura dos nossos tempos, nos obrigam a fazer algumas reflexões sobre isso. Porque não faz sentido, não cabe no cristianismo, não combina com o que Estevão fez aqui. Uma atitude cristã beligerante, ofensiva, agressiva, não combina com o cristianismo. Não adianta, existem muitas pessoas se dizendo cristãs que estão indo por esse caminho que não tem nada a ver com o Evangelho. São pessoas briguentas, pessoas ranzinzas, pessoas que querem ganhar no grito, pessoas que ofendem, que xingam outras pessoas, defendendo a fé.
Isso não faz sentido, meus irmãos. Isso não tem base nas Escrituras. A gente tem que amar as pessoas. A gente tem que falar no contexto de amor. Vocês não se lembram quando o apóstolo Paulo falou assim: falando a verdade em amor. A gente tem que falar a verdade, mas tem que falar a verdade em amor. Por exemplo, nós sabemos que a palavra de Deus ensina com muita clareza que práticas homossexuais são um pecado. A Bíblia ensina isso. Nós, como cristãos, não vamos abrir mão desse fato. Praticar a homossexualidade é uma coisa que não faz parte daquilo que Deus planejou para o ser humano. Agora, existem alguns cristãos muito imaturos, ou diríamos cristãos entre aspas, que eles vão fazer piadinha, que eles vão usar palavras de baixo escalão, que eles vão ter nojo. Isso não é o que Jesus ensinou. Meus irmãos, a pessoa ela pode cometer o pecado que for, mas isso não nos impede de abraçar essa pessoa, de amar essa pessoa, de ter uma amizade com essa pessoa. Isso não nos leva a desrespeitar as pessoas. É por isso, irmãos, que essa igreja ela nunca vai abrir mão de falar a verdade do Evangelho. A prática homossexual é um pecado. O sexo fora do casamento é um pecado. A prostituição é um pecado. O adultério é um pecado. Eu estou falando aqui desses pecados sexuais, não porque não existam outros, mas porque parece que é um tipo de pecado que os cristãos são muito afetados por eles, né? Os cristãos, eles se engajam muito em relação a eles, né? Então, tudo isso nós consideramos pecado. Agora, se entrar nessa igreja uma pessoa claramente homossexual, uma pessoa claramente travesti, ela vai entrar aqui, irmãos, e ninguém vai olhar torto para ela, e ninguém vai ficar reparando nela, e ninguém vai isolar ela. Pelo contrário, a gente vai receber essa pessoa da mesma forma como recebemos todos. Nós vamos dar um abraço nessa pessoa da mesma forma que damos um abraço em todos, quer dizer, tirando a pandemia, né? Nós vamos receber essa pessoa com toda a dignidade, com todo o respeito. É isso que nós vamos fazer. Porque, irmãos, nós somos um povo que preserva a verdade daquilo que nós acreditamos, mas um povo que também ama as pessoas. Nós temos que ter isso em mente. A gente não pode espantar as pessoas, irmãos. Comportamento de cristãos que espantam as pessoas. Não pode, irmãos. A gente tem que ter o coração aberto, a alma aberta, a vida aberta para todo mundo. E todo mundo na vida vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas fraquezas, e nós vamos abraçar essas pessoas e caminhar junto com elas. A fraqueza sua é nessa área, a minha aqui é em uma outra área. Vamos orar um pelo outro, vamos caminhar juntos. O Espírito Santo concede esse amor para a gente, irmãos. Vamos nos abrir a esse amor do Espírito Santo. Jamais abrindo mão da verdade, mas jamais perdendo de vista o amor. Mas continuando aqui, né? Atos 8 agora, Atos 8, 29. E o Espírito Santo vai fazendo tudo isso com a gente. E a minha oração é que Ele vá fazendo conosco aqui nessa igreja, porque todos nós precisamos crescer, amadurecer na nossa fé. Atos 8, versículo 29. Aqui um homem chamado Filipe recebe uma revelação de Deus. Alguém pode ler? E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-me. Muito bem.
esse homem Filipe, antes ele tinha sido levado por um anjo para um lugar específico. E aí passava uma carruagem, uma pessoa andando em cima dela, e aí o Espírito Santo falou com ele e disse assim: aproxime-se dessa carruagem. E é interessante a gente perceber, existe algo estratégico aqui. Porque se a gente ler no versículo 26 e 27, a gente vai ver que ele estava num caminho específico que desce de Jerusalém a Gaza, era um outro lugar. E ali passa, no versículo 27 fala, um oficial de uma rainha, a rainha dos etíopes. Ele passa esse oficial ali, e aí Filipe vai falar com aquele homem. É claro que o Espírito Santo amou aquele etíope e quis que aquele etíope fosse salvo por Jesus Cristo. Mas é muito difícil a gente não perceber uma estratégia do Espírito Santo aqui, porque aquele homem era um viajante, saindo de Jerusalém e indo para um outro lugar, para Gaza. Aquele homem era um etíope, aquele homem era funcionário da rainha. Aquele homem, se convertendo a Jesus Cristo, ele voltaria o seu caminho para um lugar onde aparentemente nenhum discípulo ainda tinha ido. Então ele iria para um lugar inédito para o Evangelho. Então o Espírito Santo, ele fez com Filipe algo que ele também faz conosco. Ele concedeu uma orientação para Filipe. Uma orientação para que ele soubesse agir de forma estratégica. Para ele soubesse como fazer, como agir e como trabalhar. Da mesma forma, o Espírito Santo faz isso com a gente. Ele está disposto a fazer isso com a igreja. Ele está disposto a nos orientar. E sabe, irmãos, essa questão da orientação do Espírito Santo é uma coisa que eu sinto muita necessidade dela quando eu penso na nossa região. Eu particularmente sinto. Porque eu fico pensando assim: nossa, a nossa igreja aqui é diferente de todas as igrejas da nossa região, de todas. Não tem nenhuma igreja igual a nossa. Uma igreja num lugar rural, uma igreja num lugar que essa ruralidade, uma ruralidade de sítios predominantemente, né? Não tem muita chácara perto aqui, né? Pelo menos é o que me parece. É uma ruralidade que, para quem vem da cidade, assim, não é nada de outro mundo. A gente vive da cidade, né? Nosso irmão Paulo Nunes vem, mora bem perto da minha casa, né? Não é nada de outro mundo, né? Mas também não é aquela coisa tão assim, né? Tão simples assim, né? É uma distância, né? É um caminho que você percorre, né? Outros irmãos também Paulo Nunes em outro lugar. Então não é fácil. Eu falei, hoje eu estava vindo para cá, eu conversei com a Sheila assim, falei assim: olha, pensando assim, nessa questão de evangelização, né? Para uma pessoa sair de Campinas e vir para cá, congregar nessa igreja, ela tem que estar muito afim de vir mesmo, né? Porque assim, a igreja é longe, é meia hora de carro, já não mora. Tem um monte de igreja batista perto, então para a pessoa vir congregar nessa igreja, ela tem que estar muito afim de vir aqui, ela tem que querer muito vir aqui. Nosso irmão Samuel também, mora mais distante. Então aqui é uma região diferente, né? E como que a gente alcança essa região? O que a gente faz para evangelizar as pessoas, né? O que a gente faz? Já tentamos algumas coisas aqui na igreja nesses últimos anos, né? A gente já foi de casa em casa, enfim, já fizemos algumas coisas, né? Poucas, na verdade, eu acho, mas fizemos. Mas essa é uma orientação que eu convido os irmãos a pedirem a Deus, juntamente comigo. Vamos pedir a Deus essa orientação. Como nós alcançamos as pessoas daqui? Já conversamos muito, nosso irmão Tertuliano falava sobre isso. Quer dizer, não era ele que falava, irmãos, ele era contra. A gente conversava sobre ter uma quadra no estacionamento, né? A gente conversava, o irmão Tertuliano falava assim: eu acho que não dá certo não, né? Aí acho que já conversei com o Paulo sobre isso também, com o Camilo e tal. As pessoas acham que dá certo. Será? Que é uma forma de a gente ter uma quadra, ter um trabalho de esportes aqui para chamar as crianças da região. Será que é uma forma da gente abençoar a região e evangelizar? Realmente eu não sei.
Então nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê orientação. Então vamos orar por isso, irmãos. Pedir que Deus nos dê orientação para que a gente avance. Mas vamos continuar, que o tempo está passando, né, irmãos? Mas eu não estou vendo ninguém bocejando por enquanto. Não sei se é a máscara que está disfarçando, né, irmãos? Vamos abrir Atos 11, versículos 22 a 24. Eu brinco, né, irmãos? Mas vocês sabem quantos irmãos abrem aqui, mano? Vou abrindo parênteses aqui, né? Eu estudei. Eu sempre estudei presencial, né? Fiz faculdade presencial, computação, fiz teologia presencial por 2 anos. Depois eu mudei para a EAD, né? Irmãos, eu pessoalmente, eu tenho muita dificuldade, irmãos, para sentar assim e ouvir falar. Eu tenho muita dificuldade. Na faculdade, eu acho que os professores devem ter esquecido. Eu espero que podem ter esquecido. Mas tinha umas aulas que eu sentava no fundo, às vezes, sabe, para dar uma cochilada, assim, para ficar. Eu tinha dificuldade, mais ou menos, né? Então, é engraçado. Para mim, eu me dou melhor estudando à distância. Eu me dou muito melhor do que, às vezes, presencial. Porque eu tenho dificuldade para ficar concentrado. Aí eu começava a fazer, sabe o que? Escrever. Para eu não sentir sono. Então, o professor ia falando, eu ia escrevendo, assim, para não sentir sono. Fazer isso às vezes, né? Mas enfim, só um parênteses para a gente explicar. Atos 11, versículo 22 a 24. Eu vou ler aqui, ó. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aqui foi assim, ó. O Evangelho tinha chegado a Antioquia, uma cidade que existia ali. Antioquia era uma cidade onde havia muitos gentios, pessoas que não eram judeus, e as pessoas que se converteram ali eram gentias, não judeus. E aí os irmãos sabem que os judeus estavam naquela fase de adaptação. Eles estavam entendendo que Deus não era só Deus dos judeus, Deus também era Deus dos gentios. Então teve uma dificuldade ali. Mas então eles enviaram para Antioquia um homem chamado Barnabé. E aí Barnabé, irmãos, é interessante a gente perceber as características dele. Ele viu a graça de Deus e ficou alegre. Ele ficou feliz vendo a graça de Deus. Isso já diz muito sobre o caráter dele, o amor que ele tinha por Deus. Depois fala que ele animou aquelas pessoas. Então Barnabé chegou, e quando Barnabé chegou, ele trouxe alegria, ele trouxe ânimo para as pessoas. E aí o texto fala que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Novamente o Espírito Santo agindo, e cheio de fé. E aí, olha só, chega uma pessoa alegre, animando as outras, uma pessoa de coração bom, uma pessoa que tinha muita fé. O que acontece? O texto fala aqui, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Muitas pessoas se uniram a Jesus Cristo por causa desse homem que chegou ali cheio do Espírito Santo. Esse homem tinha algo que o Espírito Santo concede a nós para a gente exercitar nossa missão, que é o que nós chamamos teologicamente de santidade. Essa bondade, essa fé, essa alegria, essa disposição em animar as pessoas. Ele era um homem que tinha santidade. E aí a gente pensa em santidade, e isso tem tudo a ver com a missão da igreja no mundo. Santidade, a gente às vezes pensa errado, né, irmãos? A gente pensa assim que santidade é você ser aquela pessoa, né? É quase um monge. É quase um monge. Assim. É quase um anjo. A pessoa ela quase levita, assim, né? Santidade. Aquela pessoa que assim, ela nada a afeta, nada a incomoda, nada desafia a paciência dela, nada. Ela é uma pessoa que está acima do bem e do mal. Tem gente que tem essa visão de santidade.
têm uma visão de santidade, que é aquela pessoa que tem um espírito crítico, uma pessoa aquela santidade. Então, ela adora ficar apontando o dedo para as pessoas e falando assim: ah, você fez isso errado, você fez aquilo errado, você fez aquilo errado. Isso não tem nada a ver com santidade, irmãos. Não tem nada a ver com santidade. Isso tem a ver com, sei lá, fanatismo, talvez, chatice, né? Um espírito crítico. Que os cristãos não são pessoas críticas, não deveriam ser pessoas críticas, pessoas que adoram criticar. Tem gente que adora criticar, não tem, irmãos? Tem gente que ama criticar, nossa. Eu me lembro de uma pessoa que ela disse assim: ah, esse comportamento aqui eu condeno, esse comportamento aqui eu não condeno. Aí eu fiquei pensando assim: nossa, ela condena, que chique. Que chique, ela condena. Eu achei tão engraçado, né? Nossa, condena. É o juiz mesmo, né? Então é engraçado. É claro que às vezes as pessoas falam isso sem ter essa bagagem toda, né? Ela fala de uma forma natural. Mas eu me lembro de uma pessoa falando isso que não pareceu, né? Uma pessoa, outra pessoa assim de outro lugar. Não pareceu. Eu falei, nossa, condena. Mas santidade não é nada disso. Talvez não, irmãos, com certeza. Porque o maior mandamento não é a gente amar o próximo como nós mesmos? Então, talvez um dos principais frutos da santidade é que nós vamos ser gentis com as pessoas, que nós vamos tratá-las bem, que nós seremos amorosos, pacientes, falaremos a verdade em amor, como já falamos. Então a gente vai agir assim com as pessoas. Então, quando Barnabé chegou, com alegria, animando as pessoas, irmãos, as pessoas hoje precisam muito disso, sabia? Porque hoje a gente é muito sozinho. As pessoas são muito sozinhas hoje. Hoje em dia, assim, é cada um por si. Cada um tem que se virar na vida. Ninguém vive perto, ninguém vive junto. É raro. Raras exceções. Quantos amigos realmente nós temos? Às vezes a gente tem poucos amigos. Então as pessoas hoje são assim, e elas precisam tanto que alguém chegue para elas para animar a pessoa, para dar aquele empurrãozinho. Irmãos, a gente não é autossuficiente, irmãos. A gente precisa que outras pessoas alinhem a gente, e outras pessoas precisam que a gente alinhe elas. É que nem na academia, né? Está fazendo academia, Paulinho? Vai voltar, né? Peguei no fone. Cadê o Vini? Tem que falar pro Vini vir mais vezes na igreja, viu? Puxa a orelha dele, porque o Vini curte academia, né? Senão eu ia falar do Vini agora, tá vendo? Perdi. Ô Vini, se você tivesse assistido o vídeo, perdi no exemplo aqui. Né? Então, o Vini vai pra academia. E a gente sabe que na academia é assim, ó. Você está fazendo um exercício, às vezes está meio devagar, assim. Aquela moleza, né? Mas aí chega um professor e grita na sua orelha. Você dá um pulo, aí você faz com energia porque alguém gritou na sua orelha. Porque isso, irmãos, é perfeitamente humano, natural. A gente precisa de pessoas gritando na nossa orelha às vezes, incentivando, falando para a gente avançar. Pessoas que nos amem, que nos entendam, que nos apoiem. Tudo isso é santidade. Isso é santidade. Aí, que nem eu falei agora há pouco, né, os cristãos pensam muito nisso, a santidade, pureza sexual, né? Mas isso mas não é só isso. A santidade se revela principalmente nos relacionamentos com as pessoas. Avançando aqui, irmãos, que nossa, como o tempo passa, né? Atos 13, versículos 2 e 4. A gente vai abreviar um pouco aqui. Atos 13, 2 a 4, né? Algumas pessoas tinham se reunido para orar. E fala assim, ó: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí continua, né, a jornada deles.
Mas o Espírito Santo aqui, olha só, aqueles homens estavam orando. Aí o Espírito Santo falou assim para eles: Paulo e Barnabé, eu tenho uma obra para essas duas pessoas. E é bonito a gente perceber porque o versículo aqui é muito batista, aqui, viu, irmãos? É muito teologia batista aqui, porque ele fala assim que o verso 3 fala assim: impuseram as mãos e os enviaram. E o versículo 4 fala assim: enviados pelo Espírito Santo. Quem enviou aqueles dois homens? Aqueles irmãos ou o Espírito Santo? Porque ele não fala que os dois enviaram? Realmente os dois enviaram, porque aqueles cristãos em consenso discerniram a voz do Espírito Santo. Eu falo que isso é muito batista, porque isso tem tudo a ver com a nossa teologia batista. A igreja reunida em oração, deliberando sobre algum assunto, é o próprio Espírito Santo que está direcionando a igreja. Então é por isso que eu disse que é muito batista isso. E aí o Espírito Santo pega essas duas pessoas, poderíamos chamar de pessoas vocacionadas, e os designa para uma obra específica. O Espírito Santo de Deus faz isso também nos dias de hoje para a missão da igreja. O Espírito Santo separa algumas pessoas e chama algumas pessoas para obras específicas. Então o Espírito Santo faz isso, irmãos, e graças a Deus que o Espírito Santo faz isso, porque as igrejas precisam de pastores, de missionários, de pessoas que vão, de alguma forma, se dedicar de uma maneira um pouco mais intensa para a pregação da palavra, para o Evangelho, para o cuidado com o corpo de Cristo e assim por diante. Então o Espírito Santo contribui na missão da igreja, vocacionando pessoas e enviando pessoas. Continuando aqui agora, Atos 13, do 8 ao 10. Aqui tinha um homem, eu vou ler para vocês aqui, Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome. Opôs-se a eles e tentava desfiar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Aqui, o Espírito Santo concedeu a Paulo fé, porque Paulo estava claramente numa situação de um confronto espiritual. Perceba que ele chama Elimas de filho do diabo. Era um confronto espiritual, algo que não é simples, algo que foge da alçada do natural, mas Paulo teve fé naquele momento e confrontou aquela situação. Para a gente terminar agora, Atos 15, versículo 28. Diz assim o texto: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Aí vou ler 29. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Novamente um texto batista, para irmão, você brincando aqui, né? Que ele fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O que tinha acabado de acontecer foi uma assembleia, em Atos 15, foi uma assembleia, e eles estavam discutindo o seguinte assunto: os judeus tinham várias leis cerimoniais, não podiam comer algumas coisas, tinham que guardar alguns dias, tinham que se circuncidar. Agora, os não-judeus convertidos, eles teriam que observar as mesmas leis dos judeus? Essa era a pergunta. E aí eles decidiram aqui que não, que eles teriam só que observar algumas coisas aqui, né? Se abster do sangue e tudo mais. Mas o que é interessante aqui é que foi uma controvérsia doutrinária, havia uma doutrina envolvida aqui. Uma doutrina de como interpretar a lei de Moisés, de como ela se aplica aos cristãos dos dias de hoje, de como Deus se relaciona com os gentios e assim por diante. Mas o Espírito Santo concedeu àquela igreja
e a nós também uma pureza doutrinária, para que a gente possa falar de Deus de forma correta. Porque, irmãos, falar de Deus de forma errada não é uma coisa correta, não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa que agrada a Deus. A gente tem que falar de Deus dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus, dentro daquilo que o próprio Deus revelou para nós. E o Espírito Santo nos ajuda nessa tarefa também. A gente falar sobre Deus só o que é verdade a respeito dele, e não qualquer outra coisa. Então, irmãos, recapitulando, nós falamos de 9 dádivas que o Espírito Santo concede à igreja para que ela cumpra a sua missão. Depois eu posso mandar um resumo para os irmãos se vocês quiserem. Poder para que ela testemunhe de Jesus. Coragem para que ela enfrente as perseguições. Sabedoria para que ela articule o Evangelho em ambientes hostis. Amor para que ela ame o seu próximo. Orientação para que ela atue estrategicamente. Santidade para que ela mostre a bondade do Senhor ao mundo. Pessoas vocacionadas para que sejam enviadas. Fé para que ela confronte os poderes do mal. Pureza doutrinária para que ela honre a verdade de Deus. Que Deus conceda isso para todos nós aqui. Como o tempo está avançando já bastante, eu vou fazer uma oração e a gente termina esse culto. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que nós podemos estudar nessa manhã. A Tua palavra que nos mostra que a missão da igreja, ela é capacitada pelo Espírito Santo. Quero pedir que o Senhor nos encha com o Espírito Santo. Que o Senhor nos dê todas essas virtudes, todas essas graças, essas dádivas que nós podemos selecionar a partir de versículos de Atos dos Apóstolos. Abençoa-nos, meu Pai. Nos ajude a sermos instrumentos Teus para alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.